Dei duas vezes. George, agora. Pronto, agora deu certo. Boa Parece que hoje. noite. Parece que Boa hoje. noite, George. Bem-vindo. Boa noite, obrigado. Parece que hoje a internet estava brincando com a gente. Era um teste. É, vamos à nossa prece inicial. Pai, agradeço tudo que tenho recebido, principalmente esta pandemia que está nos ajudando a pensar, repensar nossas vidas e, principalmente, repensar como vai ficar este mundo após tudo isso. Sabemos, ó Pai, que recebemos muitas oportunidades de melhorarmos através do amor. E como fomos um pouco omissos, agora recebemos um pouco de dor para podermos parar e repensar. Como sempre, eu digo que a doença vem não para nos castigar, mas para nos fazer meditar e nos melhorar. Agradecemos por isso, ó Pai, e lhe pedimos muita paz e saúde para cada um dos que estão sofrendo com isso, direto ou indiretamente, e que nós recebamos uma luz em nossos espíritos para podermos continuar as nossas vidas sempre olhando para o futuro com muito amor no coração e ajudando nossos irmãos. Jorge, hoje você é o nosso querido convidado. Jorge é do Piauí e ele vai falar sobre bem-aventurados os mansos e pacíficos. Exatamente o que nós pretendemos nos tornar nos próximos anos da nossa existência. Bem-vindo. Obrigado, meu amigo. Boa noite a todos. É uma alegria estar aqui com vocês mais uma vez, né? Então, um abraço a todos os amigos de Sergipe, né? Em especial aos amigos que estão aí em Aracaju, da ALEESE, da Federação Espírita e tantos outros amigos e irmãos que fazem parte aí do movimento espírita desse estado. Olha, esse tema é um tema muito caro para esse momento, né? Eu até corroboro com, né, a prece do nosso amigo, a prece inicial. Então, quando a gente pensa, por exemplo, no Sermão do Monte, e a gente, né, visualiza, em especial essa, né, fala de Jesus, bem-aventurados os mansos e os pacíficos, os mansos porque herdarão a terra, e os pacíficos porque serão chamados filhos de Deus, a gente, né, começa a refletir e a perceber, né, sobre o nosso papel, por exemplo, neste momento, né? O que nós, por exemplo, estamos fazendo nesse contexto de pandemia, né? Qual é a nossa ação, qual é a nossa atitude diante de tudo que nós estamos vivendo. Quando a gente, por exemplo, né, vai se aprofundar nesta reflexão, que ela é muito concisa, né? Então Jesus fala, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, mas é de uma profundidade muito grande. Então quando a gente vai, né, se debruçar sobre o que Jesus quer nos expressar, e a gente, né, claro, pede auxílio dos Espíritos, já que eles aprofundam, a gente percebe que Jesus, quando vai falar sobre mansidão e quando ele vai fazer esse indicativo, né, dos mansos herdarem a terra, ele está, né, à primeira vista, falando sobre herança, falando sobre bens. Então, a gente começa supondo ou prevendo que Jesus não está falando apenas de presente, mas Jesus também está falando de futuro. Então, a gente começa a imaginar aí que a Terra não será destruída por um apocalipse final. Então, esse contexto de pandemia não é um contexto em que a Terra vai se acabar, mas, na verdade, é um momento, né, em que está se apontando para um porvir. E este porvir, né, requer de cada um de nós
né? Então, exige, nos convida a que cada um de nós possa, claro, né, ter uma postura ou refletir sobre tudo que somos, né, de que maneira nós agimos no mundo, porque a gente está falando de um lugar e de um espaço novo. Então, quando Jesus aponta, né, fala sobre herança, fala sobre bens, e faz esse indicativo para o futuro, então ele está falando de novos tempos. Então, se ele está falando de novos tempos, provavelmente ele está falando, ou ele está nos indicando também os sucessores sobre esse novo tempo. E esses sucessores estão aí, olha só, essas pessoas do porvir, né, ele traz esta relação com felicidade. Então, essa relação da terra e essa relação com a felicidade é uma característica ou é uma qualidade que vai estar presente neste novo momento. E aí, os mansos e os pacíficos, né, são esses entes ou, né, estes espíritos, estes grupos que serão agentes, e a gente vai usar esse termo de execução ou de ação, para que a gente encontre essa nova ambiência, que é esta ambiência de felicidade. Quando ele vai falar de bens, né, e eu acho fantástico, porque ele faz essa relação presente, futuro, e aí a gente pode, né, trazendo como elementos da doutrina espírita a lei de causa e efeito, então construir ou visualizar, vislumbrar, olhar para esse horizonte futuro através da construção do presente. Então ele vai falar aí de bens também e nos traz ou nos remete à reflexão a que bens nós estamos priorizando, ou que bens nós estamos cultivando na nossa vida. Se são os bens do céu, porque ele vislumbra, né, uma perspectiva mais transcendental, uma perspectiva mais existencial. Ele vai falar de bens existenciais, ele vai falar de bens espirituais, que estão relacionados à plenitude do ser. Então, esta felicidade está diretamente relacionada à nossa plenitude. É aquilo que nos faz bem. Então a gente vai se sentir feliz por completo neste novo horizonte. E aí, claro, né, ele faz, ou ele chama, ou ele nos convida a nós, né, refletirmos sobre esse grupo, o grupo dos mansos. Né? E quando a gente vai em busca aí de significado de mansidão, de brandura, a gente encontra como principal característica a docilidade, né? Então, quando a gente vai lá no dicionário que a gente procura, vamos procurar assim, né, a priori, aquele significado mais geral, a gente encontra, né, aquele que se caracteriza pela docilidade. E aí, claro, a gente vai encontrar, né, um significado também de que é aquele que se submete a algo ou alguém, que não oferece existência. E, claro, é importante que a gente, né, ressignifique o entendimento, a percepção que a gente tem de submissão, né, em virtude aí das nossas vivências, das nossas experiências anteriores, a gente ainda carrega um sentido muito negativo para a submissão, né, em virtude, por exemplo, dos momentos em que nós estivemos na condição de escravos, né? E que nós, naquele momento, nós necessitamos nos submeter, mas era uma submissão com raiva, era uma submissão com ódio, era uma submissão que alimentava sentimentos que não nos engrandeciam. E aí, quando Jesus vem tratar, ou vem sinalizar da felicidade dos mansos, ele vai falar de uma nova perspectiva de brandura, de uma nova perspectiva de mansidão, que está relacionada à delicadeza, que está relacionada à amabilidade, que está relacionada à cortesia. E Emmanuel, lá na mensagem Mansos de Coração, ele vai falar sobre cortesia. Ele vai dizer, olha, a cortesia é o primeiro passo da caridade. Então, a cortesia
E aí ele vai falar de cortesia e gentileza. Ele vai dizer que a gentileza é o princípio do amor, né? Então, à medida que nós vamos, por exemplo, se a gente pensar nesse momento, nesse contexto que nós estamos vivendo de pandemia, em que a grande maioria de nós não está bem, em que a grande maioria de nós vive as nossas dores, vive os desafios e as dificuldades. Olha só a importância e a necessidade, por exemplo, de um ato de cortesia. E aí, quando a gente pensa em cortesia, ou quando a gente vai refletir, né, trazendo essa frase de Emmanuel, a cortesia é o primeiro passo da caridade, a gente percebe que quando a gente se permite ser cortês, se permite ser gentil, é como se a gente abrisse, né, a porta do nosso coração. Então é como se a gente tivesse vislumbrando, visualizando, se direcionando ao outro. Muitas vezes a gente dá esse primeiro passo, mas não continua. Ou este primeiro passo, muitas vezes é aquele ato de sensibilidade que a gente necessita para que a gente possa aí, né, começar a sedimentar um novo roteiro, começar a trazer novos elementos e perspectivas de entendimento sobre quem nós somos, sobre quem nós devemos ser, sobre esse contexto, esse horizonte que nós vivenciamos e sobre todas as nossas potencialidades. Então, a gente pensar, por exemplo, em acolhimento nesse momento, né, a gente se permitir abrir esta porta de encontro ao outro, é a gente pensar, né, o quanto nós podemos e devemos ser agentes nesse momento. Então a gente, por exemplo, não precisa concordar com o outro, mas a gente não precisa tornar este momento de discordância ou de contenda, né, um grande embate ou uma guerra. O Emmanuel, por exemplo, nessa mensagem vai dizer, olha, muitas vezes nos conflitos e nas contendas, quando a gente tem cortesia, quando nós temos gentileza, esse momento de conflito, na verdade, é um momento de construção, porque vai ser aquele momento de conversa fraternal, onde nós não vamos, por exemplo, estar numa disputa em nós nos mostrarmos os certos ou nós nos apresentarmos como melhores, mas nós vamos caminhar juntos em busca de algo melhor. E é interessante quando Emmanuel fala da cortesia como primeiro passo para a caridade, porque, né, o apóstolo Paulo, lá na primeira epístola aos Coríntios, ele vai dizer, olha, a caridade, ela nunca falha. E Emmanuel vai comentar essa mensagem, onde ele vai dizer que a caridade é aquela argamassa indestrutível. E aí a gente lembra, né, da argamassa como aquele produto que dá a sustentação, que dá a fixação necessária na base, por exemplo, de uma construção. E a gente começa, por exemplo, a imaginar essa metáfora e essa relação que Emmanuel faz quando diz, olha, a argamassa indestrutível da eterna perfeição. Então, a gente dando esse primeiro passo, por exemplo, com a cortesia em encontro à mansidão, a gente está aí começando a juntar os elementos que são necessários para que a gente chegue, ou a gente rume, a gente caminhe para esta felicidade, para essa plenitude do ser. E aí, claro que a gente lembra, né, desta relação interior-exterior, né, a construção dessa plenitude, dessa felicidade interior, ela vai se dar em relação com o exterior, nessa relação com o outro, nesse diálogo junto com o outro. E Emmanuel vai dizer, olha, nessa argamassa existem, né, diversos ingredientes, dentre eles a solidariedade, a sabedoria, a justiça e o trabalho. E aí Emmanuel, claro, diz nessa mensagem, e a gente corrobora, ou seja, a gente percebe nessa mensagem de Jesus, ele destacando, né, esse significado de mansidão, não como aquele, por exemplo, que vai ficar lá no seu cantinho quieto, no seu conforto, né, sem, por exemplo, sem se preocupar, né, até que aquilo
ou incomode, ou até que aquilo, por exemplo, ou agrida. Na verdade, a mansidão, né, está relacionada a, como Emmanuel diz, ao trabalho, está relacionada à sabedoria, está relacionada à solidariedade, está relacionada à fé operante, à fé raciocinada, e não à preguiça, e não à fraqueza, e não ao medo. Então, a mansidão não é nós ficarmos calados diante de tudo que acontece. Então, George, para ser manso, ele vai ficar ali quietinho na dele, vai aguardar o futuro chegar dessa nova terra para que ele possa assim herdá-la e habitá-la. E Emmanuel nos diz que a gente não precisa esperar o futuro. Né? Então, nós não precisamos esperar o futuro para herdar a terra. Nós podemos ser agentes nesse momento em que nós nos encontramos aqui, quando a gente age em acordo ou em busca da nossa melhoria e, claro, nos mostrando melhores ou em auxílio ao outro, né? Nessa busca de melhoria juntos. Assim, nós iremos, né, estar em concordância ou em submissão, porque é um significado que é muito interessante, muito caro, porque lá no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, os espíritos eles vão nos dar duas características que são muito caras aos brandos e são caras aos pacíficos, que é a obediência e a resignação. E aí, quando a gente vai para o significado desses dois termos que os espíritos dizem que são virtudes muito ativas e companheiras, a gente percebe, né, esta concordância ou a submissão. Porque a submissão está relacionada ao sentido. Então, é um sentido de lógica, que é a obediência, significância, né? Então, a caridade, para mim, tem um sentido lógico. Então, a gente percebe pela lógica os efeitos e os benefícios que a caridade ela nos apresenta. Então, a gente, por exemplo, se debruça sobre as obras dos Espíritos e vai lendo, e vai entendendo, e vai achando, né, aqueles conceitos interessantes. E aí, quando a gente, né, decide, por exemplo, ir à prática e começa, muitas vezes, a auxiliar algum irmão, e a gente começa a sentir os efeitos, né? Então, muitas vezes a gente auxilia alguém que está num momento de dor muito grande, e a gente, por exemplo, se sente bem ao ver a dor daquele irmão aliviada, a gente aí também vai perceber, né, aquele sentido do coração, então aquela aceitação do coração, estar em concordância, né, com todas aquelas crenças a que nós, claro, nós nos submetemos. Então, pensar em mansidão, né, é pensar sobre, né, esse caminho que nós devemos percorrer para a busca dessa felicidade na construção, na conquista desses bens, né, para uma nova terra, para um novo horizonte. Mas Jesus aqui vem nos falar sobre almas equilibradas, então ele vai falar sobre equilíbrio, sobre a necessidade deste equilíbrio, a necessidade da coragem, a necessidade da compreensão, de homens e de mulheres compreensivas, que passa pela tolerância. E a gente vê que hoje, nesse contexto, o que nós menos vemos é tolerância, né? Então, a gente não aceita o ponto de vista do outro. E a gente nem é obrigado a concordar, mas a gente deve respeitar, né? Então, a gente pensar em tolerância, a gente pensar em respeito, a gente pensar em diálogo diante das diferenças, da diversidade. Mas quando ele fala dos mansos, ele também vai falar das criaturas de boa vontade. São aquelas criaturas, por exemplo, que dão valor ao tempo, porque as coisas não acontecem de forma imediata,
mas tem, né, o seu tempo de acontecer. Então, acontecem de formas consequentes e em evolução, vão acontecendo pouco a pouco, né, como se fosse gota a gota, a gente vai aprendendo, experienciando, vai fortalecendo, vai agigantando todo esse conhecimento, todo esse sentido. Então, é como se a gente colocasse ali, fosse colocando gota a gota, né, o conhecimento e o sentimento, o conhecimento e a sensação. E, né, como a nossa fé é raciocinada, ela vai se fortalecendo. Então, onde existiam dúvidas, vão chegando às certezas, e muitas certezas que nós tínhamos, elas vão se tornando dúvidas, para, claro, a posteriori, elas também se tornarem certezas. Então, Jesus vai nos falar dessas criaturas de boa vontade, né? Então, cultivar a mansidão é nós irmos de encontro à boa vontade, né? Sabendo, por exemplo, plantar o bem. Então, cada ato de gentileza nosso, cada cortesia nossa, né, cada ato de cortesia é para nós uma semente do bem. É nós estarmos ali construindo um novo terreno, né, tirando ali, por exemplo, as sombras que existem e apontando, né, um roteiro de luz. Mas é também, né, porque quando a gente planta, quando a gente prepara o terreno e a gente planta, a gente, né, supõe, a gente faz o planejamento da colheita. E aí, claro, é esperar a colheita. A gente, né, tendo esse entendimento de que, né, cada um tem o seu tempo. Então, quando a gente fala de compreensão, de ser compreensivo, da amabilidade, da doçura, né, nós olharmos aqueles corações, tendo aquele entendimento de que em algum momento, né, seja pela dor, pelas experiências, né, aquele coração ele vai, né, ter um entendimento e um significado completamente diferente, sobre tudo aquilo que ele está vivenciando. Não é à toa que os espíritos, né, fazem essa referência, por exemplo, da dor ser uma bênção que Deus oferta aos seus eleitos. Né? Então, para nós hoje dói, é difícil, mas depois que a gente passa pela situação da experiência e a gente, por exemplo, né, já está bem estabelecido, para nós, né, ficou a experiência do quanto nós, né, através destas experiências, nós nos aprimoramos. Nós nos tornamos diferentes, nos tornamos mais fortes. Mas também, quando Jesus vai fazer referência à mansidão, falando ou estabelecendo essa relação de felicidade com a mansidão, com a brandura, ele também vai apontar sobre a nossa postura diante das mais diversas condições. Então, nos momentos de dor, de desespero, nos momentos de violência, então a gente vê tanta coisa acontecendo no mundo. Então, esse convite que ele faz, por exemplo, para os mansos, para aqueles que, né, já se consideram cristãos, para aqueles que têm uma afeição já, por exemplo, com a doutrina espírita. Então ele diz, olha, para nós que já temos o conhecimento, nós necessitamos ter uma postura diferente. Então, diante do desespero, diante do caos, requer que nós, trabalhadores do bem, nós trabalhemos, nós possamos criar ali aquele horizonte, né, de manutenção do bem, de manutenção da alegria, de manutenção da esperança. Porque nós, né, como crentes, por exemplo, destas ideias, e em comunhão com elas, né, confiando nelas, nós, né, em todos os momentos, estaremos aí trabalhando para que pouco a pouco
elas possam ser essas sementes de esperança, elas possam ser essas sementes de alívio a estes corações. E aí, claro, Emmanuel vai dizer, olha, as melhores oportunidades são agora, são nesse momento, a cada dia. Aqueles que, claro, se permitem aproveitá-las e fazê-las, né, da melhor forma possível àqueles que os rodeiam os passos, né? E aí a gente lembra, né? Fazer da melhor forma possível é fazer, claro, em concordância com o Evangelho do Mestre. Por quê? Porque fazendo como nós estamos fazendo hoje, a gente não está conseguindo esse horizonte, né, de bonança, esse horizonte de felicidade. Então, arremessar, por exemplo, como Emmanuel diz, pedras de irritação ou espinhos de amargura, não nos está trazendo esses efeitos ou esses benefícios para a construção do amor, para a construção dessa felicidade plena. Como também ninguém se faz melhor não fazendo nada, né? Então, estar na inércia não nos torna melhores. Ir à ação faz parte da pedagogia do mestre. E aí é importante que a gente, né, possa, por exemplo, e aí Emmanuel traz alguns exemplos nessa mensagem, ele diz que cada exemplo, cada experiência que a gente vai vivenciando é uma oportunidade também de avaliação sobre tudo que a gente fez. É daí que decorre, por exemplo, em algum momento na nossa caminhada nós não errarmos mais. Porque ele diz que o erro vai se tornar irrealizável quando a gente vai, né, conquistando essas virtudes aos nossos corações. Então ele diz, olha, o coração que perdoa sem condições, que estuda com dignidade, trabalha desinteressadamente, esse coração ele não erra, porque ele se esforça continuamente para que aquelas virtudes que ele possui, né, cheguem também àqueles outros corações. Esses benefícios possam também, né, ser ofertados, oferecidos, conquistados por aqueles corações que ele vai encontrando ao longo do caminho. Daí, Emmanuel dizer, por exemplo, que a luz da caridade jamais se extingue, pelos benefícios que aquele beneficiado ele alcança, mas também aquele que beneficiou alcança. É a argamassa que Emmanuel vai nos falando, a argamassa indestrutível, né? Então, aquele beneficiado, muitas vezes, aquele momento de caridade é o momento em que ele vai, né, muitas vezes desamarrando a ingratidão, muitas vezes aquele momento de sofridão, aquele momento de dor e desespero intenso que ele tem. Aquele ato de cortesia nosso, que é aí o primeiro passo para a caridade. É também o primeiro passo para a mansidão, o primeiro passo, o equilíbrio. É o primeiro passo como criaturas de boa vontade, aqueles que se voltam para o Evangelho, mas que principalmente o vivenciam. E Jesus também vai nos apontar esse roteiro quando ele vai falar sobre pacificação, né? Então, quando ele fala sobre bem-aventurados, os pacíficos, Emmanuel ele nos traz, ele vai falar sobre isso lá na obra Livro da Esperança, de uma forma muito didática, exemplificativa. Então, ele vai nos dizer, por exemplo, olha, se em algum momento você encontra os amigos falando de alguém que está ausente, né? Então, se você escutou aquilo, qual seria a sua postura? Seria a postura de quem vai alimentar aquelas acusações ou seria aquele que vai apontar, por exemplo, para as qualidades, para as partes boas daquele amigo que está ausente?
Aí ele vai dizer, você, por exemplo, percebeu quando foi para o centro espírita a falta daquele companheiro que ajuda na tarefa consigo? Então, esquece toda aquela preocupação de censura, né? Esquece, por exemplo, né, porque muitas vezes lá no trabalho a gente diz, eu não acredito que o George não veio. Vou ter que fazer o trabalho todinho hoje, vou demorar mais para chegar, vai ser mais difícil, eu vou ter mais trabalho, né? Então Emmanuel diz, olha, esquece toda a preocupação de censura. Ou então eu vou ligar para o George, olha, você não pode faltar não. Você não pode faltar porque a gente conta com você, né? Então ele diz, quando a gente olha para o trabalho de forma desinteressada, né, a gente cumpre esse trabalho sem alardear, sem brigar, a gente vai se preocupar que o trabalho ele seja executado pelos benefícios que a gente, né, percebe nesse trabalho que é realizado. Mas aí Emmanuel vai além e diz, olha, você em algum momento recebeu, por exemplo, reclamações, queixas, alguém te acusou injustamente e você se sentiu ferido? Sabe ouvi-las com paciência. E abstém-se de impelir os irmãos do caminho, de acusá-los, de devolver aquela acusação. Faz melhor, trabalha com sinceridade para desfazê-las. E a gente faz isso, por exemplo, mostrando quem somos, né? Vivenciando, por exemplo, os exemplos que o Evangelho nos aponta, que o Evangelho nos mostra, nas suas mais diversas páginas. Ele diz que se nós procedermos assim, por exemplo, nós seremos os pacificadores abençoados, porque para nós garantirmos a paz no mundo, é necessário que a gente possa garantir e manter a paz dentro de nós. E aí, muitas vezes, na primeira contenda, no primeiro conflito, na primeira contrariedade, o que a gente faz? A gente reclama, a gente lamenta, a gente se desespera. Muitas vezes a gente entra em coro com os desesperados. Muitas vezes a gente entra em conflito e deseja devolver na mesma moeda. E o mestre, quando ele fala bem-aventurados os pacificadores, os pacíficos, ele nos aponta aí que a paz, a construção da paz, o cultivo da paciência, né, vai nos habilitar aí com novas virtudes e qualidades tão necessárias para que a gente possa chegar àquele modelo. Porque nós sermos chamados, né, por sermos pacificadores, filhos de Deus, é por nós estarmos mais próximos ao modelo que o Evangelho nos aponta, né, que são verdadeiros homens de bem. E é interessante que Emmanuel, né, essa mensagem é uma mensagem muito cara, ele vai falar também sobre nós sermos singelos. Ele diz, olha, ser singelo, ser cortês e ser gentil, com crítica, ele diz, é o mesmo que nós sermos cruéis. Então, muitas vezes, a gente acaba sendo gentil, mas junto com a gentileza vem a crítica, a conduta do outro. E aí ele diz, olha, há uma contradição aí, há um paradoxo. Você não está sendo gentil, você não está sendo cortês, porque junto com a sua cortesia está vindo aí algo que acaba tornando essa atitude um ato de crueldade. Então, é importante que a gente, na nossa conduta diária, a gente tenha esse cuidado de perceber, porque nós recebemos o convite para o estudo, mas a gente, claro, recebe cotidianamente esse convite para que nós, né, além de nós estudarmos as obras, a gente possa fazer essa caminhada do autoconhecimento, do autodescobrimento, que vai se dar na vida ordinária, na vida cotidiana, no exercício, nas experiências, quando a gente menos se imagina, a gente está ali meditando, né, muitas vezes, sobre aquela crítica mental que a gente está fazendo ao nosso amigo. Aí a gente para e se pergunta, né, se o mestre faria daquela forma. E aí a gente começa a perceber que as duas principais características, né, que o Evangelho segundo o Espiritismo nos aponta, né, sobre a obediência e a resignação,
a gente começa a perceber o quanto elas fazem sentido nesse contexto. Porque quando a gente começa a refletir, a meditar, por exemplo, como foi o meu dia, de que forma eu agi, então eu estou me propondo a se aproximar cada vez mais das leis divinas, a se aproximar cada vez mais desse modelo e aos exemplos a que Jesus nos apresenta. Eu estou cada vez mais me propondo a carregar a minha cruz, porque eu vou começando a ir de encontro, ou a me submeter, ou a entrar em concordância. Porque a submissão e o significado de submissão, que é muito caro para nós, é de estarmos em concordância. Então, eu vou me tornar virtuoso, porque eu vou estar em concordância com o que o Evangelho nos indica, com o que o Evangelho nos aponta. Daí essa importância de nós, né, refletirmos e dos Espíritos falarem destas virtudes e dessas qualidades como sendo muito ativas. Então, ser paciente e ser manso não é ser inerte, não é ficar parado. Não é, a tranquilidade não está relacionado a desespero e nem está relacionado à agonia, mas está relacionado à nossa conduta estar mais próxima da felicidade, estar mais próxima da paciência, estar mais próxima de todas aquelas qualidades que são necessárias para que a gente possa estar nesse novo horizonte, esse horizonte de felicidade, a conquista desses bens do céu. Então, pensar, por exemplo, na obediência é pensar em consentimento, é o consentimento da razão. E Emmanuel vai nos dizer que todos nós somos obedientes. Então ele diz, olha, não existe obediência, não existe aquela pessoa que não tem obediência. Porque a obediência está relacionada ao objetivo, está relacionada a sentido de vida. Agora, requer que nós reflitamos para quem ou para o que nós obedecemos. Né? Porque muitas vezes a gente acaba resistindo ao serviço de autoelevação e se leva ou se permite ir aos impulsos baixos da nossa natureza, aos nossos vícios, às paixões que nos ligam à materialidade. E aí, aquela obediência que transforma, que salva, não vai ser a que nós estamos ligados, vai ser nós vamos estar ligados à obediência que nos escraviza. Porque pensar em mansidão, pensar em pacificação, é pensar também, né, no nosso esforço, na aquisição dos supremos valores da vida. É pensar também em sermos verdadeiramente livres. Porque aí quando nós pensamos nesta liberdade, né, e aí é importante que a gente pense, né, que a gente interprete, porque muitas vezes a gente interpreta, por exemplo, disciplina por tirania, e aí a gente faz esse entendimento conflituoso da liberdade com a libertinagem. Né? Então a gente pensa muito na liberdade como eu posso fazer tudo. E o entendimento e o significado que os espíritos nos trazem, né, é do espírito ser verdadeiramente livre e não escravo, muitas vezes das paixões, muitas vezes de algumas características que estão muito ligados a materialidades, que estão muito ligados ainda à nossa conduta, às vaidades humanas, às aparências, né? Então muitas vezes a gente se torna escravo da aparência, a gente muitas vezes acha mais importante a aparência do que a essência, né? Então, eu vou fazer uma foto, eu tenho que me preparar todo, eu tiro 300 fotos e não estou satisfeito para postar na rede social, para passar uma imagem próxima à perfeição, quando muitas vezes
dentro de mim eu estou com uma tristeza profunda, eu quero me mostrar muitas vezes diferente daquilo que eu estou vivenciando, daquilo que está, né, dentro de mim. E aí a gente pensa nisso como uma cegueira ao coração, né? Então, quando a gente está preocupado com, muitas vezes, a aparência ou apenas a aparência, a alimentar as nossas vaidades, ou a sermos rebeldes, olha, eu não vou cumprir, porque é que Deus está dizendo que eu tenho que agir assim? Se Ele me deu livre-arbítrio, por que eu tenho que seguir as suas leis? Aí Emmanuel vai dizer, olha, a rebeldia é o orgulho impondo cegueira ao coração. Então, muitas vezes, eu não busco conhecer. Então, em algum momento, eu nem me permito conhecer. Eu, muitas vezes, até nego antes de conhecer, antes de viver a experiência, que é eu me impondo. Né? Interessante que ele diz, olha, impor cegueira ao coração. Mas, além da obediência, né, a gente também pensa nesse consentimento do coração. Outra característica aí dos mansos e dos pacificadores. E André Luiz, ele chama a nossa atenção para que a gente possa aprofundar esse entendimento de resignação. Porque ele diz que muitas vezes a gente entende resignação, e aí eu vou unir, a gente entende resignação, pacificação e mansidão, muitas vezes a gente não fazer nada. Então ele diz, olha, às vezes a gente imagina que ser resignado é ser submisso a tudo, que ser resignado é não fazer nada. Então eu tenho, por exemplo, que aceitar essa vida que eu tenho e eu não preciso fazer nada, é a vida que Deus me deu, é o sofrimento que Deus me deu. E aí ele diz, olha, não é bem por aí. Vamos entender melhor esse significado de resignação. É a mesma coisa. Vamos entender esse significado mais profundo de mansidão. E aí ele traz um exemplo. Ele diz, olha, o agricultor, ele consegue suportar, ele entende, né, por exemplo, que ele não pode fazer nada quando vem aquela chuva torrencial, aquelas tempestades, né? Então, muitas vezes vem a tempestade que leva a lavoura dele. Ou tem uma chuva de granizo. A chuva de granizo acaba a plantação dele. E aí, claro, olha, ele entende que naquelas condições ele não pôde fazer nada. Ele respeita a ação da natureza. Mas ele não vai se acomodar diante, por exemplo, do gafanhoto, diante, por exemplo, da tiririca, que é aquela plantinha que vem, que impede o crescimento da outra. Ele vai agir. Ele vai ir em busca de que o trabalho dele, ele dê frutos. E aí, André Luiz diz, olha, muitas vezes quando a gente fala em tolerância, a gente pensa que ser tolerante é a gente se esconder, é a gente ficar em silêncio, a gente muitas vezes não se manifestar. É o que ele diz, é a gente procurar um esconderijo para que a gente justifique a nossa ociosidade. E aí, muitas vezes, a gente pensa na mansidão dessa forma também, na pacificação dessa forma, né? Ter paciência. Se eu preciso ser paciente, então eu vou ficar sentado aqui no meu sofá, sem fazer nada, aguardando a situação toda se resolver. E aí ele diz, olha, é muito cômodo para mim, por exemplo, né, estar no meu conforto do meu lar, despreocupado. Muitas vezes eu ganho o meu salário, quando muitas vezes nós temos diversos irmãos sofrendo diante dessa pandemia. Muitos sem ter o que comer, muitos sem ter onde dormir. E aí ele traz outro exemplo. Ele diz, olha, o incêndio que queima na casa do vizinho é um potencial ameaça à sua casa. Porque muitas chamas podem irromper até você, comprometendo, por exemplo, a sua segurança, sua ilusória tranquilidade. Então, é necessário para nós ajustar a resignação no lugar certo, como ele nos diz. Então, é necessário que, claro, a gente entenda, a gente perceba o contexto, a gente se aproprie do conhecimento, mas a gente vai em busca da solução, que a gente tenha
a decisão, por exemplo, de trabalhar ativamente, contribuindo para um horizonte e um roteiro diferente. E aí ele diz, olha, não é justo que a gente, por exemplo, entre no coro da gritaria, entre no coro da inconformação, entre no coro da lamentação, sem fazer nada. E aí ele diz, olha, por exemplo, quando a gente fica doente, o que, que a gente faz? A gente cruza os braços? A gente aguarda, por exemplo, a doença aumentar, né? E nesse contexto em especial, né? Na hora que a gente sente alguma coisa, a gente corre para o hospital diante do medo, né? Muitas vezes de ter se contaminado o coronavírus. Então a gente tomou uma atitude. Diante da doença, a gente toma uma atitude, a gente busca o médico. E aí ele vai dizer, por exemplo, nas nossas atitudes, é sempre aconselhável que a gente possa fazer aí uma revisão no setor de conformidade em especial. Então, em que nós estamos ou com o que nós estamos nos conformando? Como a gente reage diante do sofrimento, diante do mal alheio? E aí ele pensa, olha, se a gente aceita a penúria detestando o trabalho, então a nossa pobreza, né, a nossa condição financeira vai ser resultado merecido daquilo que a gente deixou de fazer. Então, se a gente não busca o trabalho, certamente a gente não vai ter o financeiro. Mas claro que se a gente vai em busca, se esforça e continua ainda em busca, certamente em algum momento a gente vai, né, conseguir ou obter um resultado diverso daquele que a gente está passando. A gente lembra também isso com a higiene. Então, a higiene é uma atividade repetida que a gente faz contra a imundícia. Então, todo dia a gente acorda, toma banho, escova os dentes, a gente escolhe uma roupa limpa. E essas atitudes também passam, né, pela higiene espiritual, das boas atitudes, dos bons pensamentos, das boas leituras e, claro, da boa conduta. Tudo isso visualizando, tudo isso vislumbrando todas as conquistas do ser rumo à sublimação. Então, bem-aventurados e felizes são, né, eles, porque eles já estão agindo hoje, já estão fazendo hoje num horizonte e num porvir novo, num porvir diferente. Então, ninguém, por exemplo, cultive resignação diante do mal declarado ou removível, sob pena de agravá-lo, né, ou sofrer algo terrível. É necessário que a gente, né, cultive a resignação em Jesus Cristo. Como nos diz lá o item do Evangelho, né, Jesus foi a encarnação de todas as virtudes que a antiguidade material ela desprezava. A cruz do Mestre, por exemplo, e aí a gente percebe que do momento que Jesus, né, chegou da manjedoura ao momento que ele está lá na cruz, foram de ensinamentos. Então, por exemplo, a cruz não é um símbolo de apassivamento, frente, por exemplo, à astúcia, à esperteza, à crueldade, à inércia, mas é uma mensagem de resistência contra a mentira. É uma mensagem de resistência contra a hipocrisia. É uma mensagem de resistência contra a criminalidade. É um protesto firme que perdura até hoje, até os nossos tempos. E requer de nós, e aí a gente, né, pensa, olha, as nossas boas atitudes, a nossa honestidade, a nossa busca dessa autenticidade, de nós nos entendermos, vai ser também uma mensagem de resistência e de indicação ao mundo melhor. É o que Jesus nos fala quando ele aponta, olha, bem-aventurados os mansos. Então, felicidade para estes irmãos que já seguem esse caminho, mas para todos aqueles que escolherão o caminho da gentileza, o caminho
aí do amor, o caminho da amorosidade, o caminho da empatia, o caminho da caridade, porque nós herdaremos os bens que nos farão cultivar um novo mundo. O próprio Emmanuel diz, olha, a paz no mundo começa em nós. Joana de Ângeles também diz isso. Né? Se nós queremos paz no mundo, a gente precisa cultivar essa paz em nossos corações. Então, pensar em Jesus, no seu evangelho, pensar em mansidão, pensar em pacificação, é pensar em ação, é pensar em atitude, mas é principalmente pensar que fora da caridade não há salvação. E aí eu vou encerrar esse meu momento, acredito que eu já devo, eu estou nos meus momentos finais, não é isso? Como queira, esteja à vontade. Eu vou encerrar esse meu momento, né, falando, pontuando uma mensagem do Espírito Humberto de Campos, está lá no livro Boa Nova, a mensagem Joana de Cusa. Então, Joana vai em busca do Cristo, né, e faz um diálogo muito intenso com Jesus. É uma mensagem belíssima, né, que eu recomendo a todo mundo. E quando eu li essa mensagem, reli, eu fiquei lembrando, olha, Joana é um exemplo muito claro que nós podemos apontar para a mansidão, para a pacificação diante de tudo que ela vivenciava, as angústias que ela vivia diante da não aceitação do marido, da sua fé, da postura e dos conflitos que ela tinha dentro de casa. Mas ela pergunta, né, a Jesus, incomodada, né, com esses conflitos dentro de casa, dentro da família, se não seria interessante, né, que ela pudesse converter o marido ao cristianismo, se não seria, né, mais interessante que ela convencesse o marido a se tornar cristão. E a mensagem de Jesus, né, a resposta de Jesus, ela é belíssima. Ele fala o seguinte: a sabedoria celeste não extermina as paixões. Então, Deus, o nosso Pai maior, ele não vem com o propósito de exterminar. Ele vem com o propósito de transformar. E aí ele diz, olha, por que motivo, por exemplo, Deus não impõe a sua verdade e o seu amor aos tiranos da terra? Porque ele poderia, por exemplo, fulminar com um raio o conquistador desalmado que espalha a miséria e a destruição, que estimula a guerra. Mas ele assim não faz. E aí ele diz, olha, aquele que semeou o mundo de cadáveres através da guerra pode despertar às vezes a Deus apenas com uma lágrima. O pai não impõe reforma aos seus filhos. Ele esclarece-os no momento oportuno. Ele diz, Joana, o apostolado do Evangelho, o apostolado de todos nós é o de colaboração com o céu, nos grandes princípios da redenção. E aí, Jesus aponta sobre a importância da fidelidade a Deus. Essa fidelidade se dá amando. E aí Jesus diz, olha, ama o teu companheiro do mundo. Ama-o como se fora o teu filho. Então, é um amor muito maior do que aquele amor que nos liga à carne. Ele vai falar de um amor fraternal. E ele diz, olha, não vai perder o teu tempo em discutir o que não seja razoável. É só perda de tempo. Ele tem as crenças dele, ele tem as atitudes dele. Né? Deus, por exemplo, não trava contendas, não trava conflitos com as suas criaturas. Ele trabalha em silêncio por toda a criação. Então faze o mesmo. Né? Então trabalha em silêncio. Faz a tua parte amando de todo o coração. Né? Então ele diz, esforça-se também no silêncio. Quando convocada ao esclarecimento, que é muito interessante. Então ele diz, olha, quando ele sentir a necessidade,
Então, quando ele te convidar a entender algo que ocorre, então fala o verbo doce e enérgico da salvação. Então, não tenta exterminar, mas tenta sim esclarecer. Quando o terreno ele for propício, volta ao lar e ama o teu companheiro, como material divino que o céu colocou em suas mãos, para que tales uma obra de vida, sabedoria e amor. Então, cada oportunidade que surgir nas nossas vidas, que a gente possa também perceber essa oportunidade, esse momento, aquele encontro com cada um desses irmãos como o material divino que o céu coloca em nossas mãos. E vamos fazer, olha só que interessante, cada momento é um momento, né, diverso nosso, é um momento novo de aprendizado. E aí, eu vou finalizar com essa frase de Paulo, né? Então Paulo vai dizer, olha, quando eu era menino, eu falava como menino, julgava como menino, discorria como menino, mas quando eu me fiz homem, deixei o que era de menino. Então que a gente, né, nós que estamos nos fazendo cristãos, nós que estamos nos fazendo espíritas, que a gente, né, que possamos deixar estes velhos homens, essas velhas práticas e essas velhas condutas no passado e possamos aí construir novas qualidades, novos roteiros, novos horizontes, trilhando essa caminhada rumo à mansidão, trilhando essa caminhada rumo à pacificação para a construção da eterna felicidade. A felicidade a que os Espíritos nos convidam e sempre nos fazem referência. Muita paz, que Jesus nos abençoe e nos ilumine. E você ainda me pede para terminar. Estava tão bom, rapaz. Eu, por mim, deixava mais tempo ainda. Meu querido, eu agradeço muito. A Aleese, em meu nome, Renato, em nome de todos os acadêmicos, agradece a sua presença aqui, abrilhantando cada vez mais as nossas palestras, porque nós queremos ter cada vez mais gente junto conosco, estudando, falando, pregando, levando a palavra do Cristo, que é o amor, a lei do amor. A quem está assistindo, que tem muita gente, eu vi que entrou um pouco atrasado, daqui a pouco a sua palestra estará no próprio site do Instagram, da Aleese Aracaju, e um pouco mais tarde, vai demorar um pouquinho, uns 15 minutos, vai para o canal Aleese Aracaju, também nosso canal do YouTube. Agradecemos a você, agradecemos a Deus, agradecemos a esses espíritos maravilhosos que têm nos dado essa oportunidade de receber no nosso canal tanta gente boa que nós não conhecíamos e agora estamos nos tornando uma aldeia global, uma aldeia mundial, uma aldeia universal. Através do nosso querido Espiritismo, nós estamos cada vez mais nos juntando e emitindo o amor que nós sentimos pela humanidade para que nós possamos ajudar os nossos irmãos e, principalmente, nos ajudar. Ó Pai, agradecemos por tudo que temos recebido, pedimos para continuarmos neste caminho e que os nossos espíritos sejam sempre iluminados para que possamos crescer cada vez mais e sermos dignos de sermos chamados de cristãos. Boa noite, meus irmãos. Obrigado por tudo. Muito obrigado a todos que aqui estão. E até a próxima. A Aleese agradece a todos. Até a próxima, Renato. Tchau a todos. Tchau, tchau.